Olá, muito boa noite a todos. Como vocês repararam, nós tivemos um problema técnico aqui com a nossa live, então nós resolvemos gravar o Evangelho e espero que vocês tenham a oportunidade de assistir e fazer o Evangelho no lar da mesma forma, né? E a gente vai procurar resolver essa situação para a semana que vem. Bom, nós iremos discutir um trecho do capítulo 8, deixar e vir a mim os criancinhas, ou deixar e vir a mim os pequeninos, em alguns livros do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje os participantes seremos eu, Paulo, a Juliana e a Lorena. Então, vou passar a palavra para a Juliana para que ela possa fazer nossa prece de abertura. Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, imaginando que inalamos uma luz branca e radiante, que essa luz possa passar por todos os nossos chakras, fazendo uma limpeza e levando para a Mãe Terra. Mais uma vez. Mais uma vez. Agora, com o coração e com a mente mais tranquilos, nos conectemos com o nosso mentor espiritual, este nosso amigo de todas as horas, está sempre conosco, nos intuindo, pensamentos positivos, nos auxiliando durante toda a nossa caminhada terrena. Vamos nos conectando também com os espíritos responsáveis pela limpeza da nossa residência, pelos responsáveis pela segurança, estes irmãos que nos possibilitam ter um ambiente tranquilo e calmo para as nossas reuniões. Nos conectemos também com o mentor do Brasil, Ismael, agradecendo a ele por todo o trabalho desempenhado em nossa pátria-mãe, neste momento no qual o mundo passa por dificuldades maiores. Nos conectemos também com o mentor da Argentina, Hilarion, e com o mentor do Canadá, este país que nos acolheu. Vamos nos encontrando com Maria, Mãe de Jesus e a nossa Mãe, esta doce Mãe, que ela possa nos abençoar com teu manto azul celeste, nos trazendo paz, harmonia e tranquilidade, e junto dela, ainda mais serenos, vamos nos encontrando com Jesus, nosso amado Mestre. Que ele possa adentrar pela porta da frente do nosso lar, irradiando a sua luz de amor. Que essa luz possa espalhar por todos os cômodos de nossa residência, fazendo uma limpeza e deixando o ambiente ainda mais luminoso. Então, junto do Mestre, vamos até Deus, nosso Pai misericordioso, este que nos criou, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos e também de estarmos reencarnados. Sejamos gratos e peçamos licença para darmos início a mais esse Evangelho no lar, oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Passo a palavra, então, para a Lorena, que ela possa fazer a leitura para nós. Oi, boa tarde a todos. Eu vou fazer hoje a leitura do capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. O item primeiro, que se chama Deixar vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 8.
Apresentaram-lhe então as criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vindo isso, zangou-se e lhes disse: deixar vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E vos digo, em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, imponhando as mãos. São Marcos, capítulo 10, versículos de 13 ao 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho e que traz renascendo para a vida corporal as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Uma vez que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra ele desde o nascimento tal qual é, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados, que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se, ao invés da graça ingênua, encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como se vê entre as crianças muito precoces. É por isso que, desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele, durante um certo período, permanece numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer, em sua nova existência terrestre, as coisas que poderiam entravá-la. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para a vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo de seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo,
em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito reveste, pois, por um tempo, a túnica da inocência, e Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e da simplicidade. Agora, passo para o Paulo, para que faça os comentários. Olá, gente. Boa noite. Essa passagem é muito linda, né? Que Jesus fala, quando ele fala assim, que bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, né? E que fala que, logo em seguida, ele tem uma outra passagem, como a Lorena falou para a gente, que bem-aventurados são as criancinhas, faz essa analogia da infância com a humildade, né? Com a simplicidade, com a pureza de espírito. E tem dois sentidos aqui, né? Tem a questão das crianças realmente serem muito bem vistas aos olhos de Deus e de Jesus, pelo fato justamente dessa pureza, e como a Lorena explicou, de serem espíritos, apesar de velhos, mas estarem num processo de inconsciência do seu passado, né? Que eles estão adormecidos ali para poder ter um aprendizado, então eles estão abertos a todo aprendizado, então são muito puros e ainda não foram corrompidos com os problemas da sociedade, né? E a analogia que ele fala, assim, como aqueles que são puros, que ele faz analogia com as criancinhas, é justamente o que a gente já vem discutindo em outros trechos no passado, daqueles pobres de espírito, né? Que Jesus fala, que são as pessoas humildes e que, assim como as crianças, estão abertas ao aprendizado e são puras de espírito nesse sentido, né? Que não são agressivas, que têm compaixão para com o próximo, que são realmente quem elas são e, do ponto de vista, assim, expressando o seu lado bom, o seu lado positivo, né? Que é exatamente o que a gente vê que as crianças fazem, né? Como elas são muito espontâneas, como elas dão carinho, como essa noção de guerra, de violência, ainda não chegou na mente delas. Então, é o que Deus espera da gente, que a gente tenha a maturidade de um ser adulto, mas um espírito humilde, assim como de uma criança, né? Que é aquela coisa de amar a todos, né? E é muito interessante isso. E aqui no final ele fala, né? Como que funciona o processo reencarnatório, o que acontece. E o espírito vai perdendo a consciência quando, né, entra no estado de infância, justamente para a gente poder, os pais, né, poderem criar os filhos com muito amor e dedicação, nesse intuito de colocar novas ideias na mente daquele ser, para quando ele chegar, para se aproximar na fase adulta, ele poder comparar aquilo que ele aprendeu com aquilo que ele trouxe de outras vidas. E é isso que acontece exatamente na adolescência. A fase de adolescência, por volta ali dos 13 anos, é justamente quando o espírito começa a acordar, entre aspas, né? Começa a vir à tona todo o seu passado, o seu subconsciente, né? E aquele aprendizado do passado entra em choque ou é adicionado ou entra em choque com aquilo que ele aprendeu agora com os pais. E é por isso que muitas vezes acontecem muitas complicações com, assim, atrito entre pai e os adolescentes, né? Porque é o espírito se despertando. Então, acabou a fase de infância, então aquele eu dele está vindo à tona e aquilo se choca com os aprendizados que ele aprendeu até os 13 anos de idade, e a soma dessas duas coisas, né, o que ele trouxe do passado com aquilo que ele aprendeu, é que ele vai carregar para a vida e que vai possibilitar ele se transformar num ser humano melhor, né? Assim a gente espera, se for, né,
bem criado, digamos assim, né? Se os pais tiverem tido a consciência de dar a educação correta. Então, é nesse sentido, e eu vou passar a palavra agora à Lorena, para fazer a nossa vibração, se alguém tiver um comentário. Então, se ela não tiver nenhum comentário também, eu passo a palavra para ela, para que ela possa fazer nossas vibrações finais. Obrigada, Paulo. Obrigada pelos teus comentários, eu acho que foram bem claros, bem precisos. E então eu vou fazer a vibração. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar profundamente uma vez, tratando de relaxar o nosso corpo físico e elevar os nossos pensamentos para nos unir numa vibração de muita luz, de muito amor, que vai ser enviada para nosso planeta Terra, para que ela vá descendo para cada país que compõe o nosso globo terrestre, para que a nossa vibração seja bem recebida por todos aqueles países que precisam de nossa ajuda. Vamos a vibrar especialmente pelo Brasil, pelo sistema de saúde do Brasil, por todas as pessoas que estão sofrendo as doenças do vírus, para os profissionais da saúde, para que todos eles sejam fortalecidos no seu labor, e enviando também fortaleza para os enfermos, para que eles possam atravessar isto com as forças e a fé necessárias para o processo. Vamos a vibrar por todas as pessoas que perderam a inocência. Vamos a vibrar principalmente pelas crianças que passam sofrimentos por estar em lugares desajustados. As crianças cuja inocência foi tirada, por todas as criancinhas que sofrem problemas de saúde, que sofrem dores físicas, pelas criancinhas que não têm pais, que não têm teto, que não têm abrigo, que não têm comida. Vamos vibrar profundamente por elas, para que nós possamos iluminar os seus corações, para uma vez mais sejam fortalecidos na fé, para que possam evoluir até o reino de Deus. Vamos vibrar pelas pessoas encarceradas, por todas aquelas pessoas que sofrem de vícios, e finalmente vamos vibrar por todos os nossos familiares e amigos, deixando uma vibração em aberto para que a espiritualidade amiga leve onde considera necessária. E vamos vibrar por nós mesmos, por nossa própria evolução. E assim vamos dar por encerrado o nosso Evangelho do Lar de hoje, dando graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.
Então, pessoal, novamente, mil desculpas pelo ocorrido nessa noite. Semana que vem, podem contar conosco às 6h30. Se caso a gente tenha problemas com a live, que eu vou pesquisar ao longo da semana, a gente grava antes e faz o upload, né, para que vocês possam assistir às 6h30, para poder fazer o seu, no caso aí, 9h30 da noite, né, desculpa, para poder fazer o evangelho no lar aí, né, para aqueles que estão no Brasil, 6h30 da noite aqui, horário Mountain Time aqui no Canadá. Então, muito boa noite a todos, fiquem com Deus e tenham uma excelente semana.